Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro, e o texto que vamos tomar para nossa meditação é o do Evangelho, Lucas 11, de 29 a 32. Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Acompanhemos então o texto. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no texto do Santo Evangelho de hoje, nós temos três realidades distintas: a geração do tempo de Jesus, a relação entre Jonas e os ninivitas, a cidade de Nínive, e a relação entre a rainha do sul e o rei Salomão. Ao mesmo tempo, talvez seja interessante primeiro dizer que esse texto é narrado por Mateus, Marcos e Lucas. Nós sabemos que o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. Lá, quando essa geração má e perversa pede um sinal a Jesus, Jesus simplesmente diz: nenhum sinal lhe será dado. Ponto. Não fala de Jonas absolutamente. Em Lucas, o sinal de Jonas é interpretado, como acabamos de escutar, à luz da pregação de Jonas. Então, para o evangelista São Lucas, o sinal de Jonas foi a sua pregação aos ninivitas, e os ninivitas se converteram. No Evangelho de Mateus, nós temos dois elementos interessantes. Mateus fala de dois sinais de Jonas. Primeiro, o fato de Jonas ter entrado no ventre do grande peixe e de ter sido vomitado na praia. É o primeiro grande sinal. E segundo, Mateus trata também da pregação de Jonas aos ninivitas, levando-os à conversão. Então é muito interessante. Marcos absolutamente não se toca em Jonas, nenhum sinal será dado a esta geração perversa e má. Em Lucas, o sinal de Jonas é interpretado à luz da pregação de Jonas aos ninivitas. Em Mateus, o sinal de Jonas é duplo.
Jonas que renasce na praia, vomitado pelo grande peixe. E, segundo elemento, a pregação de Jonas aos ninivitas, levando-os à conversão. Talvez seja interessante dizer primeiro uma palavra sobre o livro de Jonas. Eu até sugiro que você aproveite para ler o livro de Jonas. É uma delícia de leitura. São apenas 4 capítulos, são 2 ou 3 páginas da Bíblia. No primeiro capítulo, Deus determina uma missão ao profeta Jonas: ir a Nínive, capital da Assíria. Nínive é a grande capital de um império sanguinolento. Não vamos entrar aqui no mérito histórico do livro de Jonas. Isso é uma outra discussão. Estou fazendo aqui uma análise do livro no nível literário teológico. Então Deus manda Jonas a Nínive, a grande cidade capital do Império Assírio, para pregar a conversão e a penitência. Jonas não simplesmente não vai a Nínive, ele foge para Tarsis, que na mentalidade bíblica é o fim do mundo. Tarsis é o fim do mundo, é outra direção, dizemos assim. Jonas quer fugir da face de Deus e fugir dessa missão em Nínive. Ele sobe num barco para navegar para Tarsis e no meio da travessia acontece uma grande tempestade. Portanto, o primeiro capítulo trata da missão dada por Deus, da fuga de Jonas e da tempestade. O segundo capítulo é absolutamente lindo. Jonas então foi jogado ao mar pelos marinheiros. Eles descobriram que a causa da tempestade era Jonas e o lançam ao mar. Jonas é engolido por um grande peixe e como que no ventre desse grande peixe, Jonas eleva a Deus uma oração absolutamente belíssima. Leia, por favor, a oração de Jonas neste capítulo 2. Portanto, a descida de Jonas ao ventre do peixe é comparada à morte, a sua descida ao Sheol, que por sua vez é comparada à morte de Jesus e ao seu sepultamento. Essa oração de Jonas no ventre do peixe é um dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura. Terceiro capítulo, Deus fala de novo a Jonas e o envia a Nínive, a grande cidade. E ele deve transmitir uma mensagem em vista da conversão, da penitência, da mudança de vida. O que de fato acontece. No capítulo 3, versículos 5 e 6, versículo 10, aí se narra exatamente a conversão dos ninivitas, que vestem saco, colocam cinzas na cabeça e se convertem. O capítulo 4 é que é o mais engraçado. Jonas fica irado, e fica irado com Deus, porque Deus não cumpriu a sua palavra. Jonas tinha ido a Nínive pregar que Deus iria destruir a cidade de Nínive se os ninivitas não se convertessem. E Jonas fica irado com Deus, porque Deus não destrói a cidade de Nínive. Jonas descobre a face de um Deus de ternura e compaixão, um Deus de piedade, lento na ira, rico em amor e misericórdia.
E Deus dá um sinal muito engraçado para Jonas. Jonas se refugia um pouco fora da cidade, arma ali a sua tenda, e Deus faz com que nasça uma planta que dá sombra para Jonas, uma mamoneira. E Jonas está tranquilo na sua tenda, debaixo da sombra da mamoneira. De repente, Deus manda um verme que mata aquela planta. E Jonas fica no sol quente, perde a sombra. E mais uma vez, Jonas fica profundamente aborrecido com Deus. É a oportunidade para Deus dizer: Ô Jonas, tu te aborreceste porque o verme matou a planta. E tu querias que eu destruísse a cidade de Nínive. Tu és muito engraçado, Jonas. No fundo, o livro de Jonas quer revelar a face desse Deus bondoso, manso, compassivo, capaz de misericórdia e de piedade. Um Deus que acolhe a conversão dos ninivitas e muda a sua decisão por causa do seu imenso amor, por causa da conversão daquela cidade. É um Deus também que, no livro de Jonas, é bonito perceber essa dimensão da universalidade da salvação. Deus quer a salvação de todos os povos, inclusive dos ninivitas. Os ninivitas simbolizam a universalidade das nações, dos povos, culturas, de todos. Todos são chamados à conversão. O texto do Evangelho de hoje também fala desta Rainha do Sul. Você pode encontrar isso em 1 Reis, capítulo 10, de 1 a 10. Ora, aquela rainha veio de um país distante para escutar a sabedoria de Salomão. Jesus diz: pois bem, aqui está quem é muito maior, muito mais importante do que Salomão, Jesus, o Filho do Homem. Então, esta geração má e perversa pede um sinal. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Jonas pregou a conversão para Nínive e os ninivitas se converteram. Resta-nos então perguntar: a nossa geração, que também é uma geração má e perversa, está disposta a se converter com a pregação de Jesus? Está disposta a acolher a palavra de Deus, a fazer penitência e a mudar o rumo da sua existência? Nós estamos dispostos a fazer como a rainha do sul, que veio para escutar Salomão? E nós temos a pregação daquele que é muito maior do que Salomão, Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Escutemos então o sinal de Jonas, escutemos o Evangelho, palavra viva de Cristo, em vista da nossa conversão, da nossa mudança de vida, para que de fato a misericórdia de Deus se realize entre nós. Esse é o tempo da graça, esse é o dia da salvação. Nós escutamos isso na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Recordem da missa de quarta-feira de cinzas. Este é o tempo da graça, este é o dia da salvação. Não deixemos a graça de Deus passar em vão. Um abraço a você, Deus o abençoe e o proteja. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.